mais um nascimento, uma obra literária. Temos aqui Dora Ferreira, representante da Chegada Editora, do lado esquerdo, grande acontecimento, a nossa autora, a Isabel, e ao lado a coautora e ilustradora, a Daniela. E eu, para quem não me conhece, Regina Barbosa, estou aqui humildemente apenas na função de dizer umas palavras sobre a autora e um bocadinho sobre o livro. Todos nós, penso eu, reconhecemos a importância de contar histórias às crianças. Estamos a falar de uma obra para crianças bastante pequenas, não é? Elas ainda não leem, somos nós que lemos, somos nós que lhe contamos. A Isabel tem essa experiência como contadora de histórias, saber interpretar nos olhos dos outros, nos olhos das crianças, a forma como estão a reagir a um conto, a uma expressão, à magia do momento, é muito importante. Quem conta a história vê-se envolvido em todo o processo de criação da imaginação. Um adulto que gosta de contar histórias não escapa ao seu próprio fascínio, descobre a cada momento, a cada pausa, o efeito que as suas palavras e a sua expressão provocam nele mesmo e na criança que ouve de olhos maravilhados. É preciso sabermos apropriarmos dessa magia para realmente a vermos e fazermos as paragens certas quando contamos às crianças. As dificuldades podem ser vencidas, mais pequenos e insignificante que seja quem pretende vencer na vida. E a criança, desprotegida por natureza, sente que também ela pode ser capaz de vencer os seus secretos medos. Assim, aprende a aceitar melhor as pequeninas desilusões que vai encontrando no seu dia-a-dia. Para quem escreve, assim como para quem lê para crianças, é essencial nunca escrever ou contar por contar. São de exigir os conflitos, as confrontações, as aventuras, ou seja, sentido e ação. É para nós um desafio escrever as nossas histórias destes novos tempos. A Isabel, neste mundo mágico do João, penso que constrói esse mundo mágico em que a criança se pode apropriar dessa tal realidade não exterior, mas interior a ela própria, e para se descobrir a ela própria e para descobrir o sentido da vida e o sentido do bem e do mal. A educação é a arma mais poderosa que podemos usar para mudar o mundo, para que as crianças integrem nelas, não manipulando-nos, mas sabendo que elas descubram nelas próprias a importância de tanta coisa, vai fazer com que eles sejam cidadãos, capacidade de intervenção, capacidade de julgar e capacidade depois de criar. Pelo menos que todos saibamos criar algumas soluções, quanto mais não seja no nosso dia-a-dia, na nossa vida. A Isabel sabe qual é o propósito da educação, sabe e define metas em relação ao trabalho dela e depois persegue essas metas, sabe trilhar o caminho e não se desvia e sabe como chegar lá. Estou maravilhada de ter aqui a sala quase cheia. Eu sou educadora há muitos anos, já fiz outras coisas na vida, mas gosto realmente de ser educadora e adoro o livro. Adoro o livro. E ao longo da minha vida profissional eu deparo-me com grupos muito diferentes, crianças diferentes, com necessidades diferentes, com angústias diferentes, com características diferentes. E é com base nessas crianças que me aparecem à frente e que me cativam e preenchem o meu dia-a-dia e que me levam a ir para casa, pensar nelas e pensar em estratégias para intervir e para fazer, que eu ao longo dos anos tenho vindo a escrever histórias. Eu sou de facto de coração, não de profissão, uma contadora de histórias. Não há um dia que eu não tenha uma história para contar, de outros autores. Por vezes não é suficiente. O mundo João nasceu um bocado nisso. Nós sabemos que hoje em dia as crianças têm muitas dificuldades porque têm a vida muito agitada e nem sempre elas têm o espaço necessário para ultrapassarem alguns receios com que se deparam. Todos nós temos medo. Na cabeça das crianças às vezes é mais difícil desmistificar, porque no pensamento deles, na sua simplicidade, o medo é uma coisa gigantesca. E, portanto, nem sempre são capazes de transmitir aquilo que é o seu sentimento. Eu, enquanto educadora, deparei-me em determinado momento com um grupo de crianças que realmente parecia uma criança triste de manhã e perguntava: o que é que tu tens? Estás mal disposta? Dás alguma coisa? Não tenho nada e tal. E eu lembro-me que a abordagem na altura foi: se calhar tiveste um sonho mau. Eu às vezes também tenho sonhos maus, e quando eu tenho sonhos maus eu fico muito mal disposta. Olha, queres partilhar comigo o teu sonho mau? E comecei a perceber que realmente uma simples palavra, como eu também já senti, já
fez com que a criança se libertasse e fez com que eu me aproximasse e conseguisse, depois de dialogar e até em conjunto, em grupo, nós conseguimos dar a volta a essas situações e conseguir alargar. Posteriormente, achei que a história seria a melhor maneira e assim nasceu o Mundo Mágico do João. Eu criei a história, contei a história, dramatizei a história à minha maneira, mas sem ser informado por isso. Esta história ficou, como muitas outras, na gaveta, só que o João tocou muita essência nas crianças, porque no ano a seguir, a determinado momento, eu precisava de uma história para contar, não pelos mesmos motivos, mas precisava de mais uma história para contar, eu recorri ao Mundo Mágico do João. E as crianças ficavam absortas naquele momento e completamente delirantes e expectantes para tentar perceber o que é que acontecia no final. E comecei a perceber que isto tinha mais qualquer coisa, tinha essência. Um dia, em conversa, em família, eu disse, olha, precisava de uma ilustração. A minha filha estava lá e disse, então, mas afinal, o que é que tu queres? E eu disse, olha, eu quero algo de muito específico. Eu não quero uma ilustração qualquer, eu quero qualquer coisa que leve as crianças a viajar nas palavras do meu texto. E assim foi. Em determinado momento, parece-me com uns desenhos e diz, mãe, é isto que tu queres? E eu disse, é isto que eu quero. É isto. Eu quando vi pela primeira vez estas árvores, disse, é isto. Comecei a ver isto. É isto porque as imagens trazem realmente fantasia, é isto porque este traço não é assim tão fácil de fazer porque é imitar um bocado o traço da criança, para a criança se identificar com a imagem e portanto eu fiquei maravilhada. E fizemos um trabalho, organizámos e eu passei a ter uma história em formato digital para contar aos meus alunos e aí foi para começar. Só que ela me disse, mas ela já oferece-me um protótipo que mandou fazer do livro. Eu fiquei, olhei para aquilo e fiquei maravilhada. E ela disse, e é verdade, olha, e a chave editora quer editar o teu livro? E eu disse, quê? Agora é só tu dizeres que sim ou que não. O livro do João é aquilo que vocês podem ver. É a realização de um projeto simples, palavras simples, imagens coloridas para tocar o coração das crianças e a imaginação das crianças e acho que a Alberta Inês falou por mim, o que eu escrevo se destina às crianças com que eu vou trabalhando, naturalmente que as coisas que estão para trás. As que estão para a frente são aquelas que realmente dizem respeito a esta realidade atual. Decidi atirar-me de cabeça neste projeto porque acreditei nele. Enquanto fui crescendo, fui acompanhando também o trabalho que ela foi fazendo nas escolas e acredito nela enquanto profissional. Estou apenas feliz de fazer parte deste projeto. Estou feliz que tenhamos conseguido realizar e é um orgulho estar aqui ao lado. Não por mim enquanto ilustradora, mas pela minha mãe enquanto autora. Muito obrigada. Agradeço a presença aqui da Chiara através da Ferreira. Um agradecimento imenso à minha convidada de honra. Um agradecimento muito grande também à Bertrand que conquista na pessoa da Dona Ana Teresa e, por fim, com o maior relevo, se vocês não se importam, à minha família, que tem sido extraordinária, dá-me apoio, e nomeadamente a nível da concretização do projeto.